Eu acabei de fazer 50 anos e eu queria mostrar para vocês algumas das minhas relíquias. Bora lá? E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pois é galera, quem acompanha o meu canal há algum tempo sabe que eu estou tentando fazer algumas variações aqui de ambiente, de câmera, mudando um pouco as coisas aqui do canal. É sempre bom a gente poder variar, até porque eu ainda estou tentando aqui no YouTube encontrar o melhor formato. E aí pessoal, achei esse ângulo aqui de câmera meio o oposto que eu costumo fazer. Nunca usei esse ângulo, achei que ficou legal, porque mostra uma boa parte aqui da coleção, tá vendo aqui atrás, ali mostra a TV. E achei legal então mostrar para vocês aqui nesse vídeo, ainda comemorando meus 50 anos, pessoal, algumas das minhas relíquias, galera, porque nos vídeos que eu fiz aí sobre os 50 anos, falando sobre a minha coleção, mostrando os meus jogos, aí eu notei que houve alguns comentários, galera, de algumas pessoas pedindo para eu apresentar alguns jogos especificamente, tipo de alguma plataforma, Nintendo Switch, PlayStation, e eu resolvi fazer algo parecido com isso, pessoal, aproveitando para mostrar uma das minhas grandes paixões. Quem acompanhou meu canal sabe que é o nosso jogo Ghosts 'n Goblins. Esse jogo sensacional que eu coloquei lá na minha lista dos melhores jogos que eu já joguei, talvez o jogo que mais tenha marcado a minha trajetória como jogador, como gamer, lá nos idos de 1985, quando eu tinha lá meus 11 anos e vi pela primeira vez esse jogaço no fliperama. Eu fiquei assim apaixonado pelo som, pela música, por aquela jogabilidade frenética do jogo, muito legal, uns gráficos sensacionais para a época, e desde então sou apaixonado por esse jogo, galera. E eu queria mostrar para vocês o que eu já tenho de Ghosts 'n Goblins aqui como colecionador, e é legal para quem coleciona, para quem tá pensando em colecionar, para ver como um colecionador aqui a gente faz, né? Como é que a gente vai atrás, como é que a gente escolhe os itens, os desafios, os preços, o que tá faltando, quais são os itens mais raros, qual item que não tá muito legal, que eu ainda vou ter que pegar um outro melhor depois. Enfim, acho legal mostrar para vocês, até porque eu me considero ainda um colecionador novo, galera. Vai fazer 3 anos que eu comecei a colecionar. Colecionismo não é algo barato, quanto mais raro, quanto mais exclusivo, quanto mais completo o item, mais caro ele é, e por isso que a gente tem que ter paciência. Então vocês vão ver que essa coleção assim não tá impecável, eu sei, tá faltando muita coisa ainda, alguns itens aqui não estão do jeito como eu gostaria, mas é para vocês verem como funciona, como a gente como colecionador tem que correr atrás. Então sem enrolação, galera, vou colocar a câmera de cima aqui para mostrar para vocês e vou comentando item a item e bora lá! Vamos lá então, galera, deixa eu mostrar para vocês tudo que eu tenho de Ghosts 'n Goblins aqui, e eu resolvi fazer da seguinte forma, pessoal. Eu vou começar a mostrar para vocês alguns itens que são reprodução, porque eu não consegui ainda comprar o original por diversos motivos que eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês. Então, pessoal, vou começar aqui com esse joguinho de Game Boy do Ghosts 'n Goblins. Isso aqui é uma reprodução, mas eu vou mostrar para vocês como é bem feitinho, ó. Esse jogo não é fácil de encontrar o original. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aqui, ó, Ghosts 'n Goblins de Game Boy. Tá aí, ó, tá vendo que ele é bem bonitinho, tá vendo? Tá funcionando, já testei, bem legalzinho, tá aí, ó. Ghosts 'n Goblins do Game Boy, uma versão que não é fácil de achar, ela é cara, e por enquanto, como eu disse pra vocês, como eu não posso ter original, apareceu essa reprodução, eu falei, vou pegar essa reprodução aqui, já tá aqui comigo. A próxima reprodução que eu tenho, galera, é desse jogo aqui, o Demon's Crash, ele tá até num acetato, ó. Se eu lembrar de quem eu comprei, eu vou dando os créditos aí, pessoal. Pra quem eu não lembrar e estiver assistindo aí, você comprou de mim, por favor, coloca nos comentários aí que eu deixo em destaque, tá? Esse aqui, pessoal, como eu comprei há pouco tempo, eu sei, foi do meu amigo JC Games. Ele tava vendendo essa reprodução do Demon's Crash, pessoal, que na verdade é como se fosse um spin-off, né? É um jogo baseado no Ghosts 'n Goblins, é de plataforma, e você joga com um protagonista com esse demôniozinho aqui, que é um demônio famoso, um inimigo famoso que tem nos jogos do Ghosts 'n Goblins, inclusive nos mais chatos, mais difíceis. Aí você joga com ele. Esse jogo é de Super Nintendo. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada nessa reprodução, que ela tá muito bem feitinha, olha só, vem com um manual de instruções, olha que bonitinho, ó. Essa reprodução aqui, galera, acho que me custou R$150, e olha que bonito que tá esse manual, ó, muito bem feito. E o cartucho vem no bercinho, vem num plastiquinho, olha aí que bonito que é. Ó, label muito bonita. O cartucho reprodução não é original, galera. Nem o Luzi eu tenho original. Um jogo desse aqui original passa dos R$1.000. Então realmente vai demorar para eu conseguir ter o meu, a minha versão original. Mas quem sabe um dia a gente esperando, né, a gente acaba conseguindo de alguma forma. Mas tá aí, ó. Então tá aqui o Demon's Crash, outro jogo que é da série do Ghosts 'n Goblins pro Super Nintendo. Outra reprodução que eu tenho aqui, galera. Vou colocando aqui do lado. Outra reprodução que eu tenho, pessoal, é essa daqui do Ghosts 'n Ghosts
Ghosts do Master System. Esse também eu não me lembro de quem eu comprei, mas tá aqui, é uma reprodução também, galera. Não achei esse jogo para comprar ainda original do Master System. Aliás, eu joguei recentemente esse jogo no TikTok, foi uma das primeiras experiências que eu tive lá no TikTok fazendo live, e gostei pra caramba desse jogo, galera. Um jogo muito bom, uma versão das melhores que eu já vi para 8 bits. Então tá aí, ó. Esse não tem manual, tá, galera? Vem só com o bercinho, mas muito bem feitinho também. Tá aqui, ó, o cartucho. O cartucho, galera, eu acho também que ele é reprodução. Olha só como ele tá muito novinho, tá vendo? Muito bonitinho mesmo. Eu acho que é um cartucho reprodução mesmo, né? Tá muito novo, mas tá muito bonitinho. Olha aí, ó. Ghosts and Ghosts, a versão muito boa do Master System. Deixa eu guardar aqui então o nosso Ghosts and Ghosts para o pessoal dar uma olhada aí também, ó. Olha como essa caixa foi muito bem feita também. Esse aqui eu tô atrás também, galera. Show Ghosts and Ghosts original do Master System. Aí, pessoal, seguindo aqui, isso aqui já é uma semi-reprodução, porque a caixinha é reprodução, mas o jogo não. Isso aqui é um Ghosts and Ghosts Super Famicom, que eu também não consegui achar ainda o original, galera. Então eu comprei uma caixinha reprodução, mas o jogo é original, ó. Vou mostrar aqui para vocês o jogo. Também não tem manual, tá aí, ó. Tem um bercinho e tá o jogo aqui, ó. Então tá aqui, galera, Ghosts and Ghosts do Super Famicom. Tá aqui, o cartucho já teve seus melhores dias, ó. Tá aquela famosa dupla cor que às vezes tem esses cartuchos de Famicom, mas é original. E como eu tava comentando, galera, eu aproveito as oportunidades, né? Tem esse jogo aqui, eu não tenho outra melhor, eu compro. Se eu achar depois a versão melhor, essa aqui, a versão totalmente original, bonitinha, eu repasso essa daqui para frente. Mas por enquanto eu tenho já alguma coisa, né, para ter na coleção. Então a sessão reprodução tá encerrada. São esses 4 joguinhos que eu tenho aqui reprodução, e a partir de agora é tudo original, galera. Vamos lá então. Deixa eu começar aqui também por um portátil, pessoal. Esse daqui eu comprei no eBay. Isso aqui é um Ghosts and Goblins do Game Boy Advance. Aliás, um cartuchinho muito bonito. Olha só, ele é meio vinho, tá vendo? Cor dele vinho. Olha que lindo que é esse cartucho do Game Boy Advance, galera. Ó, tá em excelente estado, ó. Ele é branco e vinho, muito bonitinho. Então, ó, esse aqui também, para quem não conhece, também tenho aí para coleção. Ainda falando da seção cartuchos, galera, tem aqui um bem tradicional também, que é o Ghosts and Goblins do Nintendinho americano. Esse cartucho aqui também eu comprei já há algum tempo, não me lembro de quem, mas olha só o estado impecável que tá esse cartucho do Nintendinho, galera. Olha a label, não tem praticamente nenhum detalhe, olha, talvez aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Só para dizer que tem alguma coisa, porque tá perfeito esse cartucho do Ghosts and Goblins do NES americano, muito top mesmo. Esse também eu tô procurando com caixa, não é fácil e também não é barato, também com caixa, com manual, vai se aproximar aí dos R$1.000 um jogo desse, realmente é caro, mas eu tenho a versão Luzi por enquanto, quem sabe com o futuro eu consigo achar a com caixa. Então Ghosts and Goblins também do Nintendo original. Seguindo aqui, galera, já que eu tô no cartucho, ó, eu tenho a versão Luzi do Master System. Lembra que eu mostrei lá a reprodução? Eu achei que a versão dele lá no evento do Galpão dos Games que eu comprei, galera, do Ghosts and Ghosts, a versão do Master System, a label tá um pouquinho machucadinha, com os buraquinhos aqui, uns rasguinhos, mas naquela linha de que era o que tinha por enquanto. Também não é um cartucho muito fácil de achar. Eu comprei essa versão luzizinha e com o tempo, quando eu achar a original, eu repasso essa daqui pra frente. Seguindo aqui, galera, temos aqui também o Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo. Esse cartucho também original, ainda também não consegui achar com caixa, então me contentei em achar essa versão aqui de um cartucho original, mas vocês vão ver aqui, ó, que o cartucho tá com 2 cores e aparentemente, galera, essa parte de trás não é dele, porque tá escrito aqui, ó, se der pra ler, tá escrito aqui Olympic Games, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso aqui foi trocado, o cartucho tá marcado aqui, o pessoal fazia isso na época, até em inglês aqui, ó, propriedade da Hollywood Video, ó. Então, infelizmente, é o que eu tenho por enquanto, não consegui achar outra versão melhor, mas vou ficando com essa daqui e também já procurando a versão original e também, quem sabe, com caixa, mesmo que seja mais caro, mas com o tempo a gente chega lá. E aí, como destaque das versões de cartucho, galera, eu tenho esse joguinho aqui, que eu já mostrei no canal, que é um Ghosts and Goblins do Nintendinho do Famicom japonês, que seria essa versão aqui do Ghosts and Goblins, mais a versão do Famicom. E essa daqui, galera, eu comprei no eBay também, completinho, é um preço mais acessível, então eu consegui comprar. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, olha que top. Quando você abre aqui, ó, na abinha já tem um monstrinho aqui, muito simpática essa versão. Deixa eu abrir aqui, ó, tá com todas as abinhas, tá vendo? Esse aqui eu achei bem legal, um item que eu gosto bastante, até tomar cuidado aqui para não ter alguma avaria aqui nas abinhas, negócio tão antigo assim, mas tá aqui, ó, o cartuchinho. Olha aqui o cartucho, galera, cartucho muito bonitinho do Famicom, também tá em excelente estado, ó, tá em estado de novo.
Olha aí atrás, ó, não tá amarelado nada, labelzinha traseira, muito bonitinho esse cartucho. Achei no eBay um vendedor vendendo barato e acabei comprando. Aí temos o manual. O jogo se chama Makaimura, em japonês. Olha que simpaticíssimo que é este manual. Uma espécie, tem tipo uma historinha, tá vendo? É muito simpático, ó. Muito bonitinho isso aqui. As instruções aqui na frente, ó. Olha que bonitinho. Então esse daqui também achei que foi uma compra bem legal, completinho. Então esse daqui eu não preciso procurar mais, já tem uma versão top do Nintendinho. Não é das mais caras, tá, galera? Tanto é que eu comprei. Ele tá bem menos do que os R$1.000 aqui também, ó. Que bonitinho, aqui na abinha. É muito simpático. Os japoneses realmente têm um capricho enorme pelas embalagens, né? Pelas caixas, ó. Acabei não mostrando aqui a parte de trás. Olha que top que é. Todos os lados tem algum tipo de arte, ó. Muito bonitinho mesmo. Esse item aqui, galera, eu curto pra caramba. É um dos meus itens mais especiais. Galera, indo para a seção discos, agora chegando um pouquinho mais nos tempos recentes, eu vou mostrar para vocês aqui também algumas coletâneas, ó. Eu tenho duas coletâneas para mostrar para vocês que eu já tenho, que é da Capcom Classics Collection. Então tem uma de PSP e uma do Xbox clássico. Essa aqui comprei recentemente num leilão na internet. E essa aqui eu comprei lá, acho que do Gilão da Mr. Games. Então, galera, por que eu comprei? Porque tem o Ghosts and Goblins aqui, ó. Não sei se vai dar para ler. Tem aqui, ó, Ghosts and Goblins Series. Tem aqui neste game, né? Então eu acabei comprando, tá até o nosso Arthur aqui de cuequinha. Clássica cuequinha, quando ele leva um hit, ele fica de cuequinha. Então tá aqui o Arthur, ó. Então eu comprei também. Aliás, eu comprei porque eu gosto muito da Capcom, gosto dos jogos de arcade da Capcom, e aí eu não podia deixar de comprar essa coleção, ainda mais porque tinha o Ghosts and Goblins. Então tá aí, completinho, bonitinho pro PSP, e também da mesma forma a versão do Xbox clássico. Olha ele aqui, ó. O nosso amigão aqui, o Arthur. Tá aqui também, impecável, olha aí. Lindo esse disco, manual impecável também. Agora eu tô tentando achar as do PlayStation, acho que também tem pro PlayStation 2 essa coleção do Capcom Classics, tô na busca também de encontrar. E aí, galera, como todo colecionador que é perturbado com as famosas variações, eu tenho aqui umas versões de PSP, que foi uma das versões que saíram mais recentemente, ali nos anos 2000, que é Ultimate Ghosts and Goblins. Então vamos lá, galera, eu tenho uma versão europeia, a versão americana, norte-americana, e eu tenho a versão japonesa, que eu acabei de comprar, consegui comprar também lá no eBay, chegou ontem essa versão aqui. Então tem as três versões, eu não sei, deve ter outra versão aí, sei lá, australiana, de Hong Kong, aí é aquelas coisas que quanto mais a gente vai conseguindo os itens, a gente vai ficando mais perturbado com as variações e vai indo atrás de tentar conseguir. Por isso que esse negócio de colecionismo às vezes é muito arriscado, né? Porque você acaba ficando muito bitolado nesse negócio de variações, mas tudo bem, eu tenho as clássicas aí, então, japonesa, americana e europeia, ó, todas completinhas, bonitinhas, tá aí, ó, bonitinho, versão norte-americana, também completinha com manual, e a última aquisição, versão japonesa, ganhei até bilhetinho do vendedor pedindo para eu dar feedback positivo para ele. Eu já fiz isso porque realmente foi tudo bem com essa compra. Manualzinho completinho também, versão japonesa, que eu acho que é a mais difícil de achar. Tá aí, eu mesmo quando fui pro Japão em 2022 eu não consegui encontrar essa versão. Então tá aí, PSP top, eu tenho todas as versões já do Ghosts and Goblins, galera. E aí, galera, vou mostrar para vocês dois jogos que eu ainda quero fazer material aqui no canal, que são jogos do PlayStation 2 exclusivos pro PlayStation 2, que é do nosso famoso Máximo. Nós temos o primeiro Máximo aqui, que é Ghost to Glory. Percebeu a semelhança do nome? Ghosts and Goblins, Ghost to Glory. E esse Army of Zin é a versão do segundo jogo, é o segundo jogo da série. Esse jogo aqui, galera, é um jogo em 3D, vou demonstrar aí pra vocês, vou deixar nesse cantinho livre aqui, passando um pouquinho algumas imagens do jogo, mas é um jogo em 3D que é baseado em um sucessor espiritual do Ghosts and Goblins, tá? Então, por exemplo, a música é diferente, mas ela coloca algumas partes da música original de Ghosts and Goblins, aquela trilha sonora maravilhosa que eles têm, e eu consegui então comprar as duas versões aqui, galera. A versão 1 do jogo, tá aqui com o manual, essa daqui acho que eu comprei lá do tiozão, lá da casa do videogame, e do Gilão, a dupla dinâmica lá da Mr. Games, eu peguei o Army of Zin, que é um pouco mais difícil de achar, é mais caro, também completinho com manual. Eu também comprei, galera, a versão japonesa desse primeiro jogo aqui, comprei lá do meu amigo Leandro Vega, da live do Vega, mas ainda tá lá, eu deixei lá acumulando com outros itens, e ele ainda não mandou pra mim, mas daqui a pouco também vai chegar a versão japonesa, e eu tô esperando a versão japonesa desse daqui. E aí tem as versões europeias também, né, deve ter, então aí é só perturbação pra cabeça da gente. Mas tá aí, o Máximo, Ghost to Glory
sempre em Máximo versus Arm of Zin. Eu devo fazer conteúdo desses jogos aqui em breve no canal, galera. E aí, pessoal, deixei pro final os itens que eu considero os mais raros, né, os mais difíceis de Ghosts and Goblins que eu consegui até agora. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro esta versão aqui do Ghosts and Ghosts pro Mega Drive. Tá até no plastiquinho aqui, eu fiz questão de deixar para proteger. Essa versão aqui, galera, eu comprei no eBay, uma versão japonesa, tá maravilhosa. Olha que arte linda que esse jogo tem, olha isso, que coisa top, o nosso Ghosts and Ghosts do Mega Drive japonês, galera. Esse jogo também não é fácil de achar, tá aqui o cartuchinho original do Mega Drive. Olha que lindo que ele tá também, ó, impecável, muito bonita essa arte. É uma versão excelente também a do Mega Drive desse jogo. Temos aqui também o manualzinho, olha o manual, não tem uma dobra, ó, só aqui, ó, um pouquinho, para dizer que tem alguma coisa, porque tá maravilhoso também esse jogo. Olha que manual bonitinho. Olha que top, que é o controlezinho do Mega Drive, muito legal. E agora eu tô à caça da versão norte-americana, pessoal. Não é das mais baratas, mas não é um preço também absurdo. Eu acho que deve estar na faixa aí de uns R$500. É caro, né? Mas em face dos R$1.000 de outras versões, não é tanto assim, né? Então eu tô tentando achar a versão norte-americana agora. Ainda não achei. Também deve ter versão europeia, aquela coisa toda. Depois eu vou atrás. Mas esse aqui também é um dos itens que eu gosto mais, que eu acho mais difícil achar do Mega Drive. É CIB, assim como também tem o do Famicom. Então eu ainda tenho pouca coisa CIB original de Ghosts and Goblins, de cartucho, né, que é mais difícil. Esse daqui eu tenho. Outro item difícil de achar, pessoal, porque eu nem sabia que existia esse jogo até pouco tempo atrás, que é um Ghosts and Goblins, galera, pro Sega Saturn. Mas olha só, tá vendo aqui o Arthur aqui, bonitinho, o demôniozinho, esse inimigo famoso que tem duas caras. Esse jogo aqui, galera, é um puzzle, tá vendo? É um jogo de puzzle, de quebra-cabeça. Eu já fiz até um videozinho curto dele no TikTok, então tá aí, ó, o disquinho, tá vendo? E achei bem curioso. Não é um jogo caro, eu consegui comprar aí no eBay, tá aqui com o manualzinho também, já vem a capa, já é o manual, tá vendo? Bonitinho também, a arte aqui do manual, como é de praxe nos produtos japoneses, como a gente estava falando, é muito bonitinho, ó, olha que top. Então, para quem não conhecia, tem Ghosts and Goblins também em versão de puzzle, olha só que legal. Então esse aqui não é um jogo fácil de achar, também tenho muito apreço por ele aqui na coleção. Aí, pessoal, tá a raridade que eu tenho, que eu já mostrei aqui no canal, já fiz um vídeo exclusivo para falar desse item. É um item que eu ganhei de presente do meu amigo Leandro, galera, que mora lá na Inglaterra e me mandou diretamente lá da Inglaterra, através de sua mãe, aqui no Brasil, mandou esse jogo, galera, que é um Ghosts and Goblins, tá vendo? Ghosts and Goblins pro Commodore 64 128, que é aquele computador, um computador que fez bastante sucesso na Europa, também na Inglaterra, no Reino Unido. Inclusive eu tô até a caça de um funcionando, e é um jogo em fita cassete, pessoal. Olha só, quem já assistiu outros vídeos aqui no canal de MSX, eu já mostrei como é que funciona um jogo funcionando com fita cassete. Olha aí que top, ó. E tá muito bom estado também, da Encore, Ghosts and Goblins pro Commodore 64, muito legal. Olha só, tem aqui um manualzinho, tem que ter lupa para ler, ó, mas tem as instruções aqui do jogo, tá em excelente estado também. A caixinha da fita também, que costuma estar quebrado, ó, tá linda, ó, tá maravilhoso isso aqui. Olha que bonitinho, ó, Ghosts and Goblins, aí, versão do Commodore 64, uma raridade aí, galera, que eu realmente nem sabia que existia. E o nosso amigo Leandro me mandou, muito gentilmente, achou essa relíquia para mim lá no Reino Unido. Então, um item também que eu tenho bastante carinho, galera. Então, eu queria mostrar para vocês aqui mais uma vez esse item aqui do Ghosts and Goblins, deixo aqui no saquinho para proteger. E finalmente, galera, um item que eu já mostrei, já fiz vídeo aqui no canal também. Isso daqui é da seção Homebrew, que é um cartucho do Ghosts and Goblins para o MSX, galera, feito pelo ASM, codinome aí do Assembler. É um espanhol que fez esse jogo, reproduziu esse jogo para o MSX. Eu vou deixar passando aí no card para vocês verem o vídeo, galera, para vocês poderem ver que trabalho maravilhoso que ele fez. Ele fez um cartucho, olha só o cartucho aqui, que lindo, ó, cartucho do MSX, aquele computador com mais cara de videogame que já existiu, como eu sempre brinco aqui. Olha aí que lindo esse cartucho do MSX pro Ghosts and Goblins, galera, com manualzinho e tudo, ó, olha só, uma versão graficamente idêntica à do arcade, aquela de 1985, eu considero uma das melhores. O som um pouquinho diferente, mas também é muito bom. E para jogar esse jogo você precisa de um cartucho que funciona como uma placa de vídeo, que é esse V9990, que eu tenho esse cartucho,
cartucho, eu já comprei. Nesse vídeo que eu deixei passando no card, eu demonstro como é que funciona, mas você consegue jogar até no Hotbit, no Expert, da Gradiente, os MSX 1.0 que foram fabricados e lançados aqui no Brasil. Então esse item aqui, galera, é um dos que eu considero um dos mais valiosos da minha coleção de Ghosts and Goblins. Veio diretamente da Espanha. Ah, pessoal, também não tem como não falar de uma versão que saiu para Nintendo Switch, ó. Tem o meu Nintendo Switch versão do Pokémon, lindão, que eu já mostrei aqui no vídeo de 50 anos. Tem uma versão, galera, que foi lançada, se não estou enganado, em 2020, por aí, do Ghosts and Goblins Resurrection, que é a última versão que saiu desse jogo, que infelizmente só saiu em mídia digital, galera. Tem para PlayStation 4 também, para Steam, para Xbox e para o Switch, para o Nintendo Switch, só que só tem versão digital. Até vou entrar rapidinho aqui para vocês darem uma olhada. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu pesquisei na internet e infelizmente parece que não foi lançado mesmo. A Capcom, achei uma resposta da Capcom oficial dizendo que não tinha planos para lançar esse jogo em versão física, né? Mas quem sabe lança uma versão limitada, uma limited run, alguma coisa do tipo. Talhate, se estiver vendo esse vídeo aí da Player 2, ó, corre atrás aí, Talhate. Vamos achar uma versão física desse jogo. Talhate que é mestre em conseguir relíquias, raridades de edições limitadas. E vou mostrar aqui para vocês rapidinho o jogo, galera, para quem não viu, só para vocês verem, ó. Lindão, é um jogaço, galera. Já joguei bastante, já terminei. Difícil, como sempre, um jogo muito difícil, mas que eu, assim que saiu, já quis comprar. A musiquinha famosa, estilizada, outro arranjo. Tá, galera, só para vocês verem um pouquinho, então também tem essa versão pro Nintendo Switch, que infelizmente não tem versão física. E galera, olha o que eu tenho aqui, para dizer que não acabou, ó, eu tenho aqui também um action figure do Arthur, olha só. Achei no Mercado Livre esse aqui, olha que bonitinho, porque não é fácil de achar action figure dele. Tem um até muito bonito, que é tipo um Funko, assim, ele é cabeçudinho, muito legal, mas é bem caro e eu ainda não consegui comprar. Então tem esse Arthur aqui também, que eu deixo na minha prateleira aqui de bonequinhos, como eu gosto de falar, mas tá bem feitinho também, ó. Ele fica assim de lado, ó, muito bonitinho também. E tá aí então, galera, a nossa coleção de Ghosts and Goblins. Agora eu vou deixá-los todos espalhados aqui na mesa, botar uma musiquinha para dar uma panorâmica, para dar uma visão geral de tudo aí. Então, bora lá. E aí pessoal, o que vocês acharam da minha coleção de Ghosts and Goblins? Curtiram os jogos? Curtiram os itens? Bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, galera. Se estão gostando, por favor, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Curta, compartilhem com seus amigos, seus familiares. Clique no sininho aí para ativar as notificações, para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo no canal. Comentem inclusive se vocês querem que eu faça uma série de outro tipo de item. Eu já adiantando, vou fazer mais vídeos desse tipo, porque tem mais itens que eu coleciono, o pessoal sabe aí. Eu nem preciso dar spoiler, mas se vocês tiverem ideias de outros vídeos como esse, pessoal, coloquem aí nos comentários, eu vou adorar. Eu sempre gosto muito de atender o pessoal aí da comunidade, o pessoal que faz comentário pedindo vídeos. E galera, eu voltei a fazer lives lá na Twitch e também agora no TikTok, quase que diariamente. No TikTok por volta ali de umas 7, 8 horas da noite e na Twitch um pouquinho mais tarde, por volta de umas 10, 11 horas da noite. Meu login lá é sempre DB Falcão, como o canal do YouTube. Me procura lá, eu vou adorar jogar com vocês. Mas então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando então mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.